Olá, amados, graça, paz, prosperidade, boa tarde, meio-dia e meio, aqui estou eu para nossa resenha no Instagram, mexendo meu cafezinho. Desculpa aí o mau hábito sempre de tirar o café da paletinha. Denise Gomes, Achados da Nessa, Jordânia Barbosa, Deus abençoe, Oliveira, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos chegando. A gente está aqui todos os dias, não. Às segundas e quartas estamos aqui pelo Instagram e às terças e quintas estamos pelo YouTube, na nossa resenha do meio-dia. Lembrando a vocês que os temas podem ser os mesmos, mas também podem ser alternados, né? Nossos temas podem ser alternados dependendo do dia. Vamos deixando aí o seu like. Deus abençoe, graça e paz. Amém, Jordânia. Deus abençoe sua vida. Boa tarde. Opa, Amy Paulice, Deus abençoe. Rosiberto Monteiro também, Deus abençoe. Gislaine, Edna Rodrigues. Ô Rosa, Deus abençoe. Dalva, Solange, Deus abençoe. Rosana pregadora de ontem, arrebentou, hein, Rosana? Pô, show, já vou ficar sem pregar um mês ou mais. Cheio de pregadores bons na minha igreja, irmão. Pô, Jordânia, por que não veio? Poderia vir, não tem problema não, que Deus nos guarda. Deus nos guarda, aleluia. Deus abençoe Verônica, Borges, Ivani Portal, Deus abençoe, Andréia, Dalva, Estela. Pode parar não, irmão, isso aí. Silvânia Gomes, Natasha, Regina, Jéssica Almeida, Deus abençoe cada um de vocês, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, pelo estado aqui. Nós vamos, essa semana, semana de batalha espiritual, hein? Deixando claro que é uma semana bem picante. Para quem não gosta do tema, semana de batalha. E como as mulheres estão mais na peleja que os homens, né? Felizmente, a Almarada deixa muito a desejar aí nessa área. As mulheres levam um pouco mais a sério, apesar de também ter as suas fragilidades como nós homens. Mas essa semana estamos batendo forte na questão da batalha. Bem forte mesmo. Estamos buscando entendimento, porque não é fácil. Deus abençoe, Isabela, Natália, Silvio, Deus abençoe. Dionete, Fabiola, Celi, ou Celi, tá com ele, né? Vamos aprender mais, isso aí. Deus abençoe cada um de vocês por isso. Amados, para falar em vamos aprender mais, olha só. Eu peguei quase 1000 livros. Graciele, agora sim. Pegamos quase 1000 livros de um seminário. E dentre esses 1000 livros, gente, só livros para quem gosta de estudar a Bíblia, tá? Deixando bem claro. Para quem gosta de estudar a Bíblia. Eu quero repassar para vocês aqui. Livros até com 70% de desconto. Livros com 40%, 50%, 60% e até 70% de desconto, porque são livros usados, mas em excelente estado. Por exemplo, esse livro aqui, Teologia no Antigo Testamento, ele é da Sinodal. A Sinodal é uma editora teológica, né? Eles vêm com um carimbinho da biblioteca, mas os livros estão todos em ótimo estado de leitura. Você vai pedir para a Josiane ver preço para você, que não tem preço nenhum, mas eu garanto que esses livros aqui, eles são bem assim, chatinhos de obterem, né? Olha aqui também que maravilha. Forma e exigências do Novo Testamento. Olha aqui, ó. Material também muito bom. Você que quiser, a gente vai depois colocar da Agnus, a gente vai colocar para vocês aí no canal, aqui no Instagram, ou lá na Palavra Viva no YouTube. Olha aqui, ó. História da Igreja Cristã. Gente, isso aqui é um clássico, tá? Olha o tamanho disso aqui. É da Haste Editora. Gente, eu não gosto nem de ficar olhando muito isso aqui, senão eu levo tudo para casa. Eu desfiz de quase 500 livros há 2 anos atrás. Mas olha, em ótimo estado. Livros até com... Tem anotação aqui. Livros com até 60%, 70% de desconto, gente. Tá?
Herdeiros de Abraão, Futuras Relações dos Muçulmanos, olha aqui, ó. São livros maravilhosos que eu tenho certeza que quem gosta de estudar, quem quer ler, tem que estar no seminário. Não, tem livro aqui que não precisa. História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, olha aqui, ó. Olha a grossura desses livros, e são livros que estão em ótimo estado. O que eles têm para ter tão barato? Porque eles vêm com carimbo, porque a escola faliu, ela fechou, o Seminário Teológico, o IBEC da FATERJ, eles fecharam. E ficaram com uma biblioteca de mais 1000 livros. Eu fui lá e arrematei isso. Tá? Eu tenho esse, aliás, muitos aqui eu tenho. A Introdução ao Antigo Testamento numa perspectiva libertadora, muito bom, porque aqui você tem mapas te explicando onde estão as tribos, onde está o Mar Morto, onde está o Mar da Galileia, quem são os filisteus, o Mar Mediterrâneo, a história. Já vimos uma religião da Revolução Social, né? Você tinha Yahvé, depois você tem Elohim. Na verdade, a Bíblia começa com o nome de Deus aí, Elohim, e depois ele passa a ser Yahvé com Moisés. Sábado, a mensagem de Mateus, a contribuição judaica, né? O Shabá, para quem aí gostaria de entender, estudar sobre isso. Manual do Terceiro Setor, isso aqui é instituição religiosa. Atenção, advogados, atenção, juristas, advogados e pastores, um manual jurídico, estou quase ficando com ele. Eu falei, vou botar que se ninguém comprar eu vou ficar com ele. Um manual jurídico, dando tudo que é necessário para o pastor ou para o empresário, para a pessoa que trabalha com isso, entender como funcionam as leis vigentes. Teologia pública, fonte editorial também excelente. A Mishneh Torah, para quem gosta de estudar. Esse aqui do Rabino Yaakov Israel Blumenfield. Então ele traz aqui alguns conceitos muito importantes sobre a interpretação da Torá. A Mishneh, a Mishnah, vem carimbado, por isso que é livro com 70% de desconto, né? Esse aqui é um livrinho que vai dar 70% de desconto. Como é que funciona? O que tiver lá no site deles, a gente vai diminuir 70% de desconto. Teologia Sistemática no Horizonte Pós-Moderno, da Editora Vida, do Alessandro Rocha. Novinho também, livro novo. Vamos fechar aqui. Ásia Menor nos tempos de Paulo, Lucas e João. Muito bom, interessante isso aqui. Você entender como era a Ásia Menor, e você vai entender as 7 igrejas do Apocalipse. Você tem aqui Educação Cristã, é mais pedagógico, sobre EBD. Quem é líder de EBD, trabalha com EBD, identificando a EBD, revendo a EBD. Fechando já. Teologia Espiritual Encarnada, Editora Paulo, só para teólogo, isso aqui, misericórdia. Profundidade Espiritual em Ação. Fala sobre espiritualidades, fala sobre justamente o que é a teologia do cristianismo, né? Que a teologia é uma matéria extensa, mas o que é a teologia do cristianismo e o que é a teologia espiritual encarnada. Teologias no Antigo Testamento, como você compreendeu o Antigo Testamento, por que um livro de Jeremias é uma coisa, quando chega em Isaías é outra, quando chega lá nos profetas menores é outra, porque as teologias elas vão se modernizando mesmo no Antigo Testamento. E aí você tem que entender o que é fé, o que eram os sacrifícios, a transformação do povo quando eles foram para a diáspora, a estrutura das tribos. Então eu tenho esse livro aqui, muito importante, as divindades que compunham Canaã, né, as pequenas cidades. Você vai ver Sodoma e Gomorra. Por que quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, ele infelizmente fecha ali um círculo dele com Deus e fecha um ciclo? E por último não, irmão, tem 800 livros, mas olha isso aqui, o novo comentário da Bíblia. Gente, isso aqui é um comentário que vai de Gênesis a Apocalipse, tá? Olha o tamanhozinho do menino. Livros com até 60% de desconto. O novo comentário da Bíblia, organizado por F. Davidson, da Editora Vida Nova. Então, tá aqui, só pancada. Para quem gosta de estudar, para quem é consumidor de livros como eu, livros em ótimo estado, com valor muito abaixo do que você encontraria no site ou na própria livraria, tá bom? A gente está ajudando aqui esse seminário a desfazer desses livros. Pegamos e temos uma penca aqui, cada livro mais lindo e melhor que o outro, ok? Aniversariantes, alguém passa para mim os aniversariantes, por favor? Quem está fazendo aniversário por esses dias foi o pastor Almir, foi a Jorginete. Cadê o aniversário aí, gente?
Hoje, não, veio até o dia 24, preciso de hoje, dia 29. Quem está fazendo aniversário hoje aí? Olha, boa tarde, Márcia. Vilma, Deus abençoe. Não tem aniversariante hoje? Então amém. Vou pro meu café e vou pra minha resenha. Pra minha resenha não. Gente, sexta-feira nós teremos às 4 horas da tarde, 2 às 4, perdão, a sua filha Alcileide. Qual o nome da filha, Alcileide? Dá o nome da bebê. O bebê deve estar fazendo 25 anos. Às vezes o bebê... Silvana Alves, hoje eu faço 29 anos de casamento. Olha que maravilha, Silvana. Um abraço a você e o seu esposo. Deus abençoe seu casamento, sua casa. Tá bom? Deus abençoe tremendamente sua família. Que bênção. Que bênção. Graças a Deus, a todos os aniversariantes, que Deus possa abençoá-los tremendamente. Luiz Miguel fez ontem. Um abraço a todos. Sobrinha Amanda Lírio. Dá um abraço na Amanda, tá, querida? Maria Gouveia Lírio, manda um abração pra ela, dá um abração. Sofia faz 13 anos hoje. Viu? Falei que 29, que maldade. Menino faz só 13 aninhos. Misericórdia. Silvânia, Deus te abençoe. Tá no mês, vamos fazer o aniversariante do mês para ninguém ficar de fora, né? Deus abençoe vocês tremendamente, gente. Sexta-feira nós temos uma palestra das 14 às 16 horas. É uma palestra, não é um curso. Depois pode se transformar em curso. Sobre profetas e magos, tá? Vamos entender uma coisa. A igreja tem uma falta de conhecimento muito grande do tema, não é? O tema batalha espiritual, ele se esgotou. Em que sentido? Ele se esgotou quando não foi atualizado. Mas batalha espiritual é um assunto atualizado? Claro, a teologia é um assunto atualizado. O mensageiro que não se atualiza, ele passa a pregar fora de contexto. Tudo é atualizado. E a batalha espiritual é atualizada não porque existem coisas novas, mas porque existem evidências novas de coisas velhas. Há muitas coisas que os nossos pais não sabiam lá atrás. Por exemplo, quando eu comecei em batalha espiritual, eu tinha 20 e poucos anos. Então, para mim, batalha espiritual se resumia o quê? Diabo, incorporação e os nomes que vocês já conhecem, que a gente não pode falar muito aqui, né? Porque, vamos dizer que eles dizem que é preconceito, tal, que não pode, que agora dá até cadeia se você falar que vai expulsar o nome da pessoa aí, né? O nome do ente. Não pode falar o nome da entidade. Isso, sexta-feira agora, essa semana, hoje é segunda, dia 3/4, às 14 horas, de 14 às 16, vamos falar sobre profeta versus magos. Então a gente tem que entender que quem é bruxo, quem é feiticeiro e quem é mago. Há uma diferença muito grande. Tudo igual. Na época que a gente entra na batalha espiritual, você ouve assim, tudo é diabo, irmão. Não fica preocupado de saber quem é quem não, que você não tem que saber disso não. Ok. É interessante, né? A galera da teologia é assim, se você quer saber de demônio, irmão, importante saber que eles são maus, são ruins, são inimigos de Deus, são nossos adversários de Deus, nossos inimigos, e acabou. Não tenta entrar nessa história não. Tá bom, aí você fala assim, então agora eu vou estudar sobre anjos. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, você não tem que saber nada de anjo, você tem que saber sobre Deus, você tem que... Então tá bom, eu vou então me aprofundar no Espírito Santo. Não, querido, tome cuidado que nem todo espírito... Eu pergunto a caríssima teologia eclesiástica, onde o cristão pode chegar, segundo vocês? Eu me desamarrei dessas coisas há muito tempo, porque infelizmente... eu vi que toda vez que a gente tentava ampliar o conhecimento para uma área, alguém vinha e podava. Estava no seminário e podava. Ia na igreja e podava. É claro que você tem que estudar de forma correta, com pessoas que tenham, não estou falando de mim, tá? Pessoas que tenham experiência, vida, formação,
que sejam pessoas bem orientadas, não aqueles emocionados, né? Eu vi um demônio assim, eu vi um demônio assado. Que sejam bem orientados, que sejam bem trabalhados na Bíblia, na palavra. Vocês sabem, quem lê meus livros sabe que ele é carregado de textos bíblicos. Meus livros são carregados de textos bíblicos. Não escrevo sem pelo menos citar, sabe? Eu não escrevo um livro de 100 páginas sem colocar pelo menos 30, 40 referências bíblicas, reescrever texto, para que quem leia entenda o que está sendo dito. Então, é nesse sentido, estudar com afinco, estudar por muito tempo. Ninguém aprende nada em uma semana, ninguém aprende nada num podcast, ninguém aprende nada num simples curso seminário. A gente vai aprendendo, a gente começa a aprender em um aspecto e vai andando e aprendendo em outros lugares. Mas hoje você precisa saber sim qual é a diferença de feiticeiro. Você precisa saber sim qual é a diferença de um bruxo e de um mago. São 3 esferas diferentes. Sim, Rosimeire, eu vi. Sabe, eu me lembro que antigamente eu falava assim, não, você não tem que conhecer isso não, você tem que conhecer a Deus. Me perdoe com todo o respeito e carinho. Mas quem conhece a Deus para bater no peito para dizer que conhece a Deus? Eu não bato no peito para dizer, eu conheço Deus. Meu irmão, o que eu conheço a Deus é tão ínfimo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, eu tenho que continuar conhecendo a Deus. Só que me impedem de conhecer a Deus com medo de eu conhecer o diabo. Me impedem de conhecer o diabo com medo de eu virar as costas para Deus. Me impedem de conhecer os anjos com medo de eu ser enganado por demônios. Me impedem de conhecer a demonologia com medo de eu me perder. Aí o cristianismo se transforma em quê? O cristianismo se transforma na religião de gente ignorante, de pessoas indoutas, que são levadas por ventos de doutrina. Impede tanto de conhecer que ao final todo mundo está comprando envelope mágico, levando saquinho de sal no bolso, subindo no monte para ver martinho verde esquentar, ou estão aí fumando charuto, bebendo uísque nas igrejas mais tradicionais. E aí? Você notou que os profetas do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, os homens e mulheres de Deus, eles tinham relações sobrenaturais com Deus? Eles tinham relações sobrenaturais com Deus. E não havia medo. Mas como eu vou saber que eu não estou sendo enganado? Olha, o homem espiritual discerne a tudo. Olha o que Paulo vai dizer. O homem espiritual, o ser humano, homem e mulher, discerne a tudo. E por ninguém é discernido. Em 1 Coríntios 2,9, Paulo vai dizer assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E outra versão que eu gosto mais diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas quando chega no verso 10, assim, mas o Espírito nos revela, ou o Espírito não o revelou. Porque quem senão o Espírito de Deus para saber as profundezas de Deus, assim como o Espírito do homem sabe as coisas do homem, assim é Deus. Então eu entendo o seguinte, você não vai cair na mão do diabo buscando a Deus. Não há como você, regido pelo Espírito Santo, começar a querer saber mais de Deus e no final servir o diabo. Não. O crente só passa a servir o diabo quando ele é curioso, e nós não somos curiosos, nós somos estudiosos. E presta atenção, o que eu tenho que tomar cuidado é ser estudioso. Eu só apresentei livros aqui para vocês de quê? Teologia. Só apresentei livros para vocês de quê? Textos bíblicos. Não apresentei a vocês aqui nenhum livro de demônios. Não apresentei aqui oração de São Cipriano, não apresentei aqui livro da magia, não apresentei nada, só coisas que falam a respeito de Deus. Estudos técnicos, história, manuais de interpretação. Porque eu primeiro tenho que saber disso.
Primeiro, aí quando eu entendo, quando eu venho aqui, por exemplo, e pego um livro desse aqui, Teologias do Antigo Testamento, começo a entender como funcionava a cabeça das pessoas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, como Deus operava, como eram as experiências dessas pessoas com Deus, aí o que eu faço? Eu começo a entender a forma como Deus não mudou. Preste atenção. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O nosso Deus nunca mudou. Só que Ele muda a forma de tratar conforme a mentalidade humana. Deus é tão maravilhoso, é tão pedagógico, que Ele nos trata diferente de forma igual. Ele nos trata diferente de forma igual. Por quê? Porque na verdade, o que os apóstolos vivenciaram pós-Pentecostes, nenhum dos outros homens, excetuando aí Moisés, Elias, talvez aí Daniel, nenhum dos outros homens viveram. E é o mesmo poder, é o mesmo Espírito Santo, porém em tempos diferentes. Como assim que pessoas que viveram há 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 1.900 anos atrás, tinham mais compreensão no mundo espiritual do que eu, em plena tecnologia de quase 2030, eu não reconheço indícios do mundo espiritual. Quer dizer que homens como Ezequiel é arrebatado, é tirado em espírito, Elias era transportado, Eliseu literalmente acessava o mundo espiritual. Acaso não foi o meu espírito contigo e viu? Olha o que ele fala para Geazi. Moisés vê a face de Deus. Noé tem diálogo com Deus durante séculos, mais de um século. Enoque foi levado por Deus. Daniel é visitado por anjos direto. Tem visões, tem sonhos, interpretações. Presta atenção. Leia Hebreus 11 para você entender, e leia Hebreus 12. A exortação do escritor em Hebreus 12 é: portanto nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, que são estes, corramos para a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o pecado que tão tenazmente nos assedia. Corramos, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, o qual por causa disso sofreu e se humilhou na cruz. Na verdade, hoje, nós temos 3 categorias de pessoas dentro das igrejas. 3 categorias. Nós temos aqueles que querem, não são melhores do que ninguém, deixando bem claro. Aqueles que querem, e não são, eu não me acho melhor do que ninguém porque eu quero. Aqueles que querem e buscam, e estão recebendo, e estão vivendo, e estão, de certa forma, vivenciando um pouquinho de Deus, estão apaixonados, que é normal no primeiro momento você ficar apaixonado, e depois vem a maturidade, aí vem o amor. Você tem aqueles que são indiferentes na igreja, ou seja, tanto faz como tanto fez. Vai para a igreja, não sei por que vocês buscam tanto, não sei por que vocês... vi a igreja todo dia, gente, a gente tem que viver também. Deus não quer que a gente fique preso aqui dentro, não. A gente tem que tomar cuidado, senão a gente fica fanático, a vida passa, a família também é importante, barará, barará. É aquele discurso que tem muitas verdades, mas no fundo essas verdades não são para fundamentar uma verdade, são verdades que são para fundamentar justamente sofismas. É isso aí, Elaine. É isso aí. Então tem essas pessoas que buscam, tem essas que dizem assim: não precisa nada disso não, olha, Deus me ama, Deus ama você, importante que vamos morar no céu, importante que vamos habitar com Cristo, e lá ninguém vai ser maior do que ninguém. Só a pessoa esquece de uma coisa chamada galardão. Nunca se esqueça de galardão. Galardão é pagamento, prêmio, compensação. Então não existe esse negócio de no céu vamos ser todos iguais. Sim, perante ao Senhor todos iguais, mas perante o sistema de justiça e meritocracia de Deus, vem eu, Zé Maurício, aqui, e quero sentar ao ladinho de Paulo.
no mesmo patamar de Paulo, o mesmo Espírito Santo. Amém, amém. O mesmo sangue que salvou o apóstolo Paulo que me salvou, te salvou. Mas vamos lá, nós não vamos olhar para o sangue que salvou, nós vamos olhar para a história, para a biografia. E qual é a tua biografia? Qual a biografia que você e eu vamos apresentar no céu? Qual a biografia de serviço, de amor? Qual a biografia, sabe, como Paulo diz, deixei tudo para trás. Larguei tudo, tornei tudo como esterco, porque achei que Cristo era maior, entendi que Cristo é maior. Deixando para trás as coisas que vão ficando, prossigo para o alvo. Então, quem é que pode falar isso? Quantos podem falar isso? Normal, Rosiane, sempre faz isso. O Instagram, a voz fica robótica, começa a dar problema. Depois volta. O gravado fica direitinho. Entendeu? Então quando a gente vem, quando a gente começa a pensar nisso, você vai dizer assim, por que eu não entendo? Olha bem, o que é uma interação espiritual? O texto de Atos diz que os filhos de Cefas, um dos principais fariseus de uma sinagoga, foi expulsar um demônio em nome de Cristo a quem Paulo prega. E aí o que o demônio, o Espírito responde? Sabemos quem é Cristo e conhecemos a Paulo. Sabemos quem é Cristo e conhecemos a Paulo, mas nós não conhecemos vocês. E aquela pessoa pulou naqueles homens e arrancou a roupa de todos, saíram nus. Você entende isso? O mundo espiritual, você é conhecido como quem? Isso aí, pastor Tiago. Como o mundo espiritual te conhece? Qual é a tua identidade espiritual? Você sabe que você tem uma identidade espiritual, não sabe? Ou não? Você tem uma identidade espiritual. Quando o anjo chega para Daniel, capítulo 9 e 10, mas possivelmente quando ele recebe a revelação no capítulo 10, que ele cai como morto aos pés do anjo, o anjo diz assim, não temas, Daniel, homem muito amado, tu és amado de Deus, porque desde quando você se colocou a compreender, quando você se dispôs a parar tua vida, para compreender esses mistérios, o Senhor me enviou a ti. Oi, Joyce, tudo bem? O Senhor me enviou a ti. E eu vim a ti e infelizmente fui detido por 21 dias lutando contra um principado. Amém, Patrícia? Vai com Deus, Deus te abençoe, filho. Você entende isso? Daniel ser chamado de homem muito amado. Então você vai começar a compreender que o mundo espiritual, ele te identifica não pelo seu CPF, não pelo seu nome. Você tem uma identidade espiritual e ela é mutável. Como assim? Claro que ela é mutável. Quando você está mais próximo de Deus, você ganha outras referências no mundo espiritual. Ainda que você, Deus abençoe, ainda que você não, mas eu não curei ninguém, eu não expulsei demônio de ninguém. Entenda, isso são, na verdade, consequências da sua vida espiritual. A sua vida espiritual, ela começa onde ninguém vê. Sua vida espiritual não começa onde as pessoas veem. Ô Nélia, eu acho que está com áudio. Dá uma olhadinha no seu aparelho aí, no seu smartphone ou TV, tá bom? Eu acho que está com áudio. Você entende? A nossa vida espiritual, ela não é visível, conhecida porque expulsamos um demônio. A nossa vida espiritual, ela não é uma vida de sucesso porque cantamos bem, porque ministramos um louvor. Amém, Ciro Leninha. Sabe, a nossa vida espiritual não começa, ou ela não é reconhecida, ela é reconhecida porque você dá uma boa aula, porque você decorou o Salmo, todos os 150 salmos. Isso aí não diz muito, desculpe, não diz nada sobre vida espiritual. A vida espiritual, ela começa no invisível. É como uma árvore.
Você só sabe da saúde da árvore através das suas raízes. As folhas de uma árvore, o tamanho de uma árvore, pode enganar muito sobre a saúde da árvore. É por isso que Jesus fala, pelos frutos, não pelas folhas, não pelos galhos, nem pelo tronco. Pelos frutos conhecereis. Uma árvore boa não dá mau fruto, e nem uma árvore má dá bom fruto. Portanto, você entende? Não é pela raiz, ou não é pelo tronco, não é pela folha, não é pelo tamanho, é pelo fruto. É o fruto do Espírito que diz quem é você. E aí você entende assim, mas o cara fala assim, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal, barará, gente, profeta fulano de tal. Gente, são títulos. Mas entenda, o mundo espiritual não está nem para esses títulos. Qual o título de Jesus? Rabi, mestre. Quando ele fala, eu sou o bom pastor, ele não está criando um título para ele. Ele está dizendo que ele tem um comportamento do que cuida de ovelhas. E porque Israel está habituado a essa analogia, Israel está habituado, se você olhar Ezequiel 34, se você olhar os profetas, Israel está habituado com a parábola do pastor, a analogia do pastor, essa questão de Deus ser o pastor de Israel. O salmo mais importante, mais lindo, que a gente mais leu, 23, o Senhor é meu pastor e nada. Então Israel está acostumado com isso. Jesus não tinha título de pastor, o título de Jesus era mestre, tantos que seguiam, tantos que os perseguiam e tantos que aqueles que antagonizavam, que eram os fariseus. Bom mestre, olha como é que Nicodemos vai tratá-lo, bom mestre, mestre. Vem o jovem rico, mestre, ao outro vem, mestre, sempre, Rabone. Como é que Maria chama ele lá no horto quando ele está ressurreto? Rabone, Rabi, que significa mestre, não me toques. Ou seja, todos conheciam Jesus como mestre. O primeiro título reconhecido no Filho de Deus é de mestre. Depois, Salvador e Redentor. Jesus, na verdade, o primeiro título de Jesus, o Cristo, Christos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o ungido de Deus. Segundo, humano, Rabino, Rabi, Rabone, mestre. Terceiro, Salvador e Redentor. Por fim, ele se dá o apelido de pastor. Aí Paulo, décadas depois, a igreja já formada, eles pegam o modelo em que Jesus diz que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor, eu não sou. Pastor nenhum é o bom pastor. Só Jesus é o bom pastor. Presta atenção. Porque mas o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu não sou Jesus, eu não vou morrer na cruz por você, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse destino de morrer pela humanidade. Alguém já veio na minha frente, louvado seja Deus, já fez isso. Ele é o bom pastor, eu sou só o pastor. Eu não tenho como dar vida pelas minhas ovelhas. Isso não existe. Para com isso. Vamos lá. Mas o mais lindo de tudo não é Jesus ser conhecido como o Mashiach, o Cristo. Porque, pô, Valdinei, já expliquei isso umas 10 vezes em alguma... Pega as minhas resenhas aí que você vai ver alguma coisa nesse sentido. Eu já explico por quê. Então você vai ver, Jesus era o Messias, o Cristo, ele era mestre, Rabone, ele passa a ser Salvador, Redentor, tá? E é reconhecido no céu novamente como Cristo. Presta atenção, o nome Jesus era só um símbolo humano. Presta atenção, olha que coisa linda. Pega essa chave agora para a tua vida. Por isso que isso aqui faz a diferença na minha vida. Porque por estudar muito, por estudar há mais de 30 anos, vai fazer 40 anos que eu sou estudante de teologia, professor, fiz vários cursos, fui até fazer pedagogia, por eu amar isso, há coisas que eu vou falar aqui que você não vai ouvir em lugar nenhum. Mas não é só revelação, é revelação e conhecimento. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Presta atenção, o nome Jesus era um nome comum. Sabe quantos Yeshua ou Yehoshua havia no território palestino, Canaã, Israel, Jerusalém? Vários, havia inúmeros Yeshuas. Mas o Jesus era chamado de Nazaré, da Galileia, filho de José, filho de Maria. No interior tem muito isso, né? Tião da Marinha, Maria do Cássio, ou seja, a esposa, filha, barará. Então vamos lá. Quando Jesus vem com o nome dele é comum para aquele tempo. Ele não é o único Jesus naquele tempo.
tinha Jesus Barsabás, tinha Jesus de tudo quanto é lado, porque o nome era homenagem a Josué, Yehoshua. Josué que foi antes Oséias, Oxeá, em hebraico salvação. Então Deus diz para Moisés, muda o nome de Oxeá para Yehoshua, ou seja, ele será Deus Salvador, e não Josué. Então e não Oséias, Oxeá. Então ele deixa de ser Oséias para ser Josué, Deus é salvação. Jesus vai e recebe um nome, Deus é salvação. Inclusive no meu livro que eu estou escrevendo, Jesus não é o Salvador, aí vai dar polêmica, porque o nome dele significa o quê? Deus é salvação. Só que o nome Jesus é um nome qualquer. Até quando? Até ele entrar no céu. O nome de Jesus só passa a ter poder centralizado no mundo espiritual. Aí você vai ler Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou na terra o ser igual a Deus. Pai, glorifica-me mais uma vez. Pai, que saudade da minha glória. Não quis ser igual a Deus. Antes subsistiu em forma humana, subexistiu, existência abaixo, em forma humana, e aceitou a morte horrenda, a morte terrível, a morte de cruz. Por causa disso, por causa desse comportamento, por causa desta capacidade, por causa dessa obediência, Deus deu a ele um nome sobre todo nome. Deus chancelou o nome Yeshua, ou Yehoshua. Deus deu a ele um nome sobre todo nome, o qual nos céus, na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus. Agora esse nome nos céus, ao nome de todo joelho se dobre ao nome de Jesus para a glória de Deus Pai, no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, nas regiões celestes, no trono de Deus, na terra entre os homens e no inferno. Ali o nome passa a ter a capacidade. Por isso que Jesus falou assim, em meu nome, ele já tinha descido. Quando ele vai falar com os apóstolos, Marcos 16, no final de Mateus, no final de Lucas, em Atos, ele já tinha descido, ele já tinha recebido a chancela do nome. João disse, e quando me perguntaram, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos, fiquei muito triste, capítulo 4, ou 5, se não me engano, fiquei muito triste, porque não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e eis que o ancião de dias me tocou, João, não chores, olha quem está aí, o filho, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, eis que ele foi morto, está vivo, ele é digno de abrir os selos e desatar o rolo. E o João ficou maravilhado, porque agora Jesus estava recebendo autoridade para dar a João o Apocalipse. Apocalipse 5, sai, Tiago. Agora ele está recebendo autoridade. Agora o nome Yeshua, ele é proclamado no mundo espiritual. Você sabe o que significa? Significa que um arauto chegou no mundo espiritual, como nos tempos romanos, nos tempos gregos, nos tempos babilônicos, tocou lá e avisou, a partir de hoje, todo joelho tem que se dobrar, toda energia, toda consciência, todo poder, todo espírito, quando o nome de Jesus for ligado com autoridade, natureza vai ter que atender, demônios vai ter que atender, anjos vai ter que atender, todos terão que atender ao nome de Jesus, se esse nome tiver autorização para ser promulgado. Pegou? Todos vão ter que obedecer. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus, bem junto à porta. Estava lá um mendigo. Uma esmola, por favor. Uma esmola, por favor. Pedro e João olhou para Pedro assim, ei moço, olha para nós, levanta a cabeça. Olha a nossa roupa, nós não temos nem carteira. Não possuímos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. E o doutor Lucas, médico, falou assim, e aquele homem, se apoiando em artelhos e joelhos, deu-lhe um salto. Gente, ele era paraplégico há muitos anos, não tinha musculatura, não tinha estrutura óssea, não tinha os ligamentos, os cruzados, os tendões. Presta atenção nisso. Tudo tem que, até o que está dentro do teu corpo, todas as células, todos os átomos, toda a substância no seu corpo, ao ouvir o nome de Jesus, elas vibram. Em nome de Jesus, levanta e anda.
A ordem foi assim, ó, o homem deu um salto e começou a dançar. Sim, já li. Do Kenneth Reagan já. Você entende? As células, todo organismo dentro de você, você é um organismo, mas todo organismo dentro de você, a natureza, o planeta, tudo tem que parar ao nome de Jesus. Não há como. Ele ganhou esse nome. Aí a autoridade veio. Por isso que o demônio, quando os filhos de servas foi expulsado, ele disse assim: sabemos quem é Jesus. Sabemos, nós somos obrigados a saber quem ele é. E conhecemos a Paulo. Ele também tem uma identidade espiritual. Mas nós não conhecemos. Nós não estamos vendo. Entenda, os demônios enxergam com os olhos em energia. Os demônios enxergam com olhos de energia, não com olhos, não vê pele. Nós não vemos nada de especial em vocês. Quem são vocês? Por que vocês estão nos expulsando? Por que vocês estão nos afrontando se vocês não têm capacidade de nos afrontar? Só isso que eles estavam dizendo. Sabemos quem é Cristo e conhecemos a Paulo, mas vocês nós não conhecemos. Filipe, diácono, ele desce a Samaria. Inimigos, hein? Inimigos declarados, samaritanos e judeus, mas Deus manda ele para os inimigos. É interessante, né? Elias foi levado para a terra do inimigo para dar de comer uma viúva inimiga, para cuidar e ser cuidado por uma viúva inimiga. Ô Alan, Deus te abençoe, meu amado. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, que maravilha. Jesus vai para Decápolis, lugar como Nazaré, como a Galileia, né? Lugar de gente misturada. Fala com fariseu, fala com cobrador de imposto ou de impostos. E agora Filipe vai para Samaria. Um abraço a Itajaí, para Santa Catarina, cidade linda. E aí o que acontece? Quando Filipe chega lá, todos os demônios se submetem. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem por que 2 motivos para você não ver mais tanta gente endemoniada. Estou falando endemoniada de verdade, não é esse show de horrores aí que algumas igrejas promovem e provocam, não. 2 motivos para você ter visto, e mesmo assim, o segundo motivo é mais importante. O primeiro motivo é a tecnologia. A nossa mente está sendo né, embotada por isso aqui. Já falei, isso aqui veio da magia, os magos. E está trazendo a magia de volta. Isso veio da magia e está trazendo a magia de volta. Se eu falar uma coisa para vocês, vocês vão ficar escandalizados comigo, não? Jura? Jura? Jura que vocês vão ficar... Ah, Jesus. Vocês sabem como os magos, desde o Egito, magos, não bruxos e não feiticeiros. Magos. Vocês sabem como magos se comunicavam? Só aqui você vai entender isso. Você sabe por que tem a bola de cristal? Não só a bola, cristais também, né? Tem... Gente, a gente vai fazer um curso aqui de formação, curso de formação profética, tá? Serão 6 meses estudando a área profética. Agora não pode ser mimimi, não pode ser Nutella, não pode ficar com raivinha, chateadinho. Ah, mas eu não vi isso não. Você vai ver coisa que você nunca viu na Bíblia. Não é telepatia não. O que nós fazemos aqui? O que você está fazendo aqui agora? Você está me assistindo quase ao vivo. Né? Você está usando tecnologia. Eu estou de Wi-Fi. Olha que loucura. Preste atenção na tecnologia. Esse celular com a internet está pegando a minha imagem, fragmentando no ar, levando numa velocidade incrível, reconectando alguns segundos depois, que tem um tempo, levando para você no seu celular, no seu Wi-Fi, na sua TV, no seu tablet, no seu computador,
e recolocando você, me vendo nitidamente. Os cristais, principalmente os cristais mais puros, que davam para fazer a chamada bola de cristal, mas nem todo mago usava bola de cristal, alguns magos usavam, outros não. Presta atenção. Os magos usavam cristais para um falar com os outros. E para ver, e para enxergar as coisas no mundo espiritual, através de corvos, gatos, corujas e outros animais que podem ser, são mais inteligentes, que podem ser capturados em suas almas, que os animais têm alma, né? Os animais não têm espírito, mas os animais têm alma. Então, através das almas dos animais podem ser capturados, criados para isso. Você entende isso? E aí a bola de cristal, era usada para comunicação, visualização. O que você faz? Olha aqui, olha o que você faz com o celular. TikTok, Instagram, arrasta para cima. O que você faz aqui? Os espelhos antigamente não eram feitos como os nossos, de areia, industrializados. Não eram espelhos feitos como os nossos, com tecnologia avançada. Os espelhos eram feitos de metais e com polimentos. E muitos deles com prata, com ouro, com objetos especiais, preparados e separados para isso. Então vamos entender, a tecnologia, ela saiu da magia e vai devolver a magia ao seu devido lugar. E a besta foi ferida e foi dado alma à besta. A qual besta? A besta é sistema, tecnologia. Vai ser dado alma. Perigoso. A IA vai se transformar na CA. Estou falando isso já há um bom tempo, já há alguns anos. A inteligência artificial vai se transformar numa consciência artificial. Então vamos lá. A quem a IA não pode, a quem a IA ou a CA ou a consciência espiritual não poderá discernir? É bíblico. É bíblico. A quem? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram do texto que eu já citei aqui. Quem é que não será, vou usar a palavra-chave, vocês vão pegar. Quem é que não será discernido? Quem é que não poderá ser discernido pela IA? Uma coisa é identificado. Identidade, né? A estrutura facial, a questão, né, biomolecular e blá blá blá, sangue. Mas quem não pode ser discernido? Identificado é uma coisa. Jesus era identificado, mas não era discernido. Os espirituais, isso aí. Somente pessoas espirituais não serão discernidos pela inteligência artificial. Ou seja, ou você será um ser espiritual, ou você será alguém do sistema. E todos aqueles que não tiverem a marca da besta, entenda, quem o sistema não conseguir identificar vai ser inimigo do sistema. Vocês estão pegando? Deixa o like, gente. Compartilha aí para geral. Entenda? Se você for, nesses tempos agora, alguém que tem identidade espiritual, você não vai ser identificado no mundo virtual. A magia, aleluia, a magia, a feitiçaria, a bruxaria não poderá te discernir. Os 144 mil serão homens virgens marcados com a marca do selo de Deus. Você sabe que os magos, eles trabalham com 70 selos. São selos, e eles passam isso de geração para geração. Não necessariamente precisam ser filhos. Sexta-feira eu vou falar sobre isso. Os selos da magia. São vários selos, são 70 selos. E cada selo desse tem muitos produtos que a gente compra. Sabia disso? Que muitos produtos que nós compramos são selos da magia?
a Gessi Lever. Tem uma outra marca também que traz selo. Antigamente tinha um Unibanco, que era o símbolo do infinito, o 8 deitado. Então, vamos lá, vamos voltar para a identidade espiritual. Sexta-feira, se inscrevam. Sexta-feira, se inscrevam. 99210-6828. 21 99210-6828. Isso, Evil, na Prime, Amazon Prime, Evil fala sobre isso. Isso, você tem vários, esses selos são espalhados em vários produtos no mundo. Então você precisa começar a construir sua identidade no mundo espiritual. Porque na verdade a gente acha assim, eu sou crente, eu sou selado pelo sangue de Jesus, eu sou uma pessoa de Deus. Tá bom, meu irmão, quem sou eu para julgar a sua vida, em nome do Senhor Jesus? Mas entenda, você está sendo identificado como salvo, cidadão de um reino. Mas isso não impede você ser atacado. Isso não impede de você ser extremamente atacado. Isso não impede de você ser atacado com setas na mente, com pensamentos intrusivos, pensamentos invasivos. Você sabe por que muitos pastores acabam se suicidando? Você sabe por que pessoas dentro da igreja vão para o homossexualismo? Isso não é de um dia para o outro, não. Porque elas são cercadas, elas são atacadas. Falarei isso na sexta-feira. E esse pensamento ele vai se consolidando ao longo de 1 ano, 2 anos. Não é de um dia para o outro. E no momento de maior fragilidade daquele cristão, porque está sem identidade espiritual, chega um momento que ele entrega. Gente, Judas, eu tenho uma discussão teológica tremenda. Judas foi possuído pelo diabo. Não, ele não foi incorporado. Mas Pedro, Jesus falou, vai de reto, Satanás. Pedro também não foi incorporado. Satanás queria peneirá-lo. Judas estava a serviço do diabo. Mas nem Judas e nem Pedro. Mas o texto diz, e vindo o diabo tomou Judas. Mas tomou como? Incorporou, botou a mão para trás, começou a rir igual... Não, irmão, não vejo esse Judas. Eu vejo um Judas consciente, sabendo o que estava fazendo e tendo remorso, se arrependendo, jogando a moeda fora. Não vi um Judas incorporado, babando, dizendo nomes, de onde ele vem. Eu vi um Judas sob influência maligna. Eu vi um Pedro sob influência maligna. Eu vi um Tomé sob influência maligna. Gente que andou com Jesus durante 3 anos e meio com influência maligna. Endemoniado? Incorporado? Não vejo base bíblica para essa afirmação que muitos fazem aí, não. Não vejo, não. Não existe essa base bíblica para dizer que Judas estava endemoniado. Meu irmão, ele estava sob influência maligna. Com isso aí, não há briga, dúvida. Ponto pacífico, a gente não briga sobre isso. Pedro, influência maligna, medo, uma série de coisas que você pode falar. Caráter, mau caráter, show. Agora, que eles estavam endemoniados? Não. Entenda, a falta de identidade de Pedro, de Judas, olha o que Jesus fala para Pedro. Pedro, quando tu te converteres, cara, o cara andou nas águas com Jesus. O cara, ele participou da pescaria maravilhosa. Ele multiplicou pães e peixes. Ele expulsou demônio na comissão dos 12, ele expulsou demônio na comissão dos 70. E agora Jesus vira para ele assim, quando tu te converteres, fortalece naquilo que você foi fraco, é fraco. Então vamos lá, gente. Satanás pode te influenciar, sim, e tenta te influenciar 24 horas por dia. Cada pensamento erótico que você tem que te assalta. Você não estava pensando em besteira, de repente do nada, começa a ter uns pensamentos eróticos. Que isso? Tá maluco? No curso de na escola profética a gente vai falar sobre identidade espiritual. Tá, Ana Paula? Na escola profética a gente vai falar sobre identidade espiritual. Presta atenção. Olha bem. Você está ali, de repente vê uma mágoa no seu coração, começa a vir uma raiva de alguém. Do nada você começa a ter raiva. Começa a ter, ressentimento de alguém. Há 10 anos atrás, aí namorou com alguém, te traiu, aí você
diz que perdoou, já passou, mas daqui a pouco tá você de novo. Tá você de novo com raiva. Deus é justo. Aí começa, Deus é justo. Tudo que faz aqui se paga. O que é isso? De onde veio essa influência? De onde você acha que você não veio do ego, não? O ego alimenta, mas não veio do ego. Sim, aí vem pensamento de matar. Gente, é que a gente não tem coragem de contar para os outros, né? Fala para mim que você já não foi sobressaltado por um pensamento de voar na cara de alguém, dar uma tapa bem dada. Do nada, assim, tu olha assim. Tu fala assim, me dá vontade de dar um soco nesse cara, não sei nem por que eu tô com esse pensamento. Sim, claro, não. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, tá bom? Quem não tiver, pode atacar a primeira pedra, eu tô aqui para você acertar em mim. Todo mundo já, irmão, todo mundo já teve aquele dia que falou assim, vou voar agora, Jesus, nem me segura porque vou com os 2 pés no peito. Aí você se sente quando? Como você se sente depois que passa esse momento? Vergonha, caramba, não sou salvo, eu vou pro inferno, porque não é normal uma pessoa... Como assim, gente? Como é que eu estou pensando isso? Misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Meu Pai, que vergonha. Vergonha do Espírito Santo. Mas não é, você fala, que vergonha do Espírito Santo, gente, que vergonha, misericórdia. Como é que eu posso pensar numa coisa dessa? Eu tenho que pregar o amor, gente, eu tenho que ter compaixão no meu coração. Aí eu com raiva, eu querendo matar uma, querendo explodir tudo. Você começa a ficar assim, Jesus, que misericórdia, Pai, ai, Senhor. Mas daqui a 6 meses, daqui a 2 meses, daqui a uns 3 dias, sei lá, tá você de novo. Tá você de novo. Meu irmão, tu tá ali, ó, bonitinho no Senhor. É isso que eu vou falar com vocês sexta-feira. Eu tô só instigando vocês para sexta-feira. Olha só. Presta atenção nisso. Poder da carne e poder do espírito. Leia o meu livro, Poder da carne e poder do espírito. Você tá de boa assistindo um culto. Prestando atenção na mensagem. Ok? Aí, de repente, a mulher olha para o pregador e deixa de vê-lo como homem de Deus, começa a olhar como homem. Aí sabe que dá ruim, né? Você está olhando por enquanto é o pregador, é o pastor, é o missionário, é o evangelista, aí tu tá, glória a Deus, do nada tu... Pô, cara, mó gato. O irmão tá lá adorando. Daqui a pouco olha para a ministra de louvor, olha para a irmã do louvor, olha para a irmã que está lá fazendo back. Caramba, irmão, que corpão. Como assim, irmão? Como assim, varô? Varão carnudo, hein? Varô olhudo, hein? Que é isso, varô? Que olho doido é esse? Como é que você fica? Fala para mim que você não fica com vergonha, morrendo de vergonha. Senhor, estou dentro da tua casa. Que isso, Pai? Que é isso, Pai? Estou dentro da tua casa, Pai. Que é isso? Misericórdia. Pô, vou pro inferno. Tu já fica assim, ó. Eu vou pro inferno. É hoje que eu vou pro inferno. É agora que eu vou sair daqui, Senhor. Deus me livre. Que isso, Pai? Não estou conseguindo vir para a igreja sem maldade no coração. Então, gente, como eu sou sincero, sou transparente com vocês, e vocês, graças a Deus, no canal a gente não passa pano para nada, a gente não finge que é mais santo que os outros, ninguém aqui finge que é melhor do que ninguém. Esse é um processo que vai além da santificação. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Santificação não basta. Agora eu quebro a teologia, no joelho da teologia. Vou repetir a frase. A santidade não basta. Porque a santidade não é a ausência de pecado. A santidade é a luta contra o pecado. E chega um momento que você vai ter que lutar com o sangue. Porque você jejua, sobe monte, ora, vai para a vigília, lê Bíblia, dobra o joelho, chora no chão, e ainda assim é capaz de chegar domingo que vem, olhar essa situação que a gente acabou de fazer e se repetir. E você não estava preparado, você não saiu de casa pensando nessa besteira. Você não saiu de casa premeditando que vai olhar para alguém e que vai ficar, sabe, criticando, xingando, fazendo oração contrária. Você não sai de casa com isso pensando. Mas quando chega lá, você cai nessa.
É isso aí. Vocês não lutaram até o sangue. Sabe por quê? A santidade não é a finalidade. Que isso, pastor? Não. Quem te ensinou que a santidade é a finalidade? Mas a palavra de Deus diz que sem a santidade ninguém verá Deus. Sim, é verdade. Mas a santidade é um caminho. Bem-aventurado os puros de coração. Os puros de coração. Os puros de coração. Não é os santos. Bem-aventurado os puros, os simples, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha quem vê Deus. Sem a santidade ninguém verá. É futuro. Futuro. Pois sem a santidade ninguém verá, porque a santidade praticada te leva à pureza. E a pureza você vai poder ver uma mulher, um homem nu, não vai sentir nada. É zero, gelo na veia. Gelo no sangue. Quando você estiver puro, tudo perante seus olhos serão puros. Enquanto somos santos, brigamos com tudo isso. Enquanto somos santos, misericórdia, briga de foice. Sai, 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 sai. Em nome de Jesus, sai. Porque você é santo. Porque se você fosse ímpio, aí é que eu falei, olha os 3 tipos de pessoas. O que está se santificando, o que aceita, normal, gente, eu sou ser humano, né? Deus sabe, eu não vou fazer nada, mas eu não posso, é um tesão. Pô, a mulher é muito gostosa, cara, pô, fazer o quê? Eu tento, mas, cara, aceita que dói menos, né? Porque quem não aceita, dói. Porque quem é sincero sente dor sim. O cara aceita porque dói menos. Deus sabe que eu não gostaria de ter este tipo de... Mas cara, eu sou homem, velho, tá dentro de mim. Quando eu sinto, vejo aquela irmã, ela vem com uma calça assim, pô, não quero, mas de repente, cara, você não busca nem a santidade direito. Quem dirá chegar à pureza? Quem dirá você chegar... E aí tem o joio. É o terceiro que você tem que sumir. Quem me viu pregando sexta-feira, eu preguei sobre o profeta velho e o profeta novo. Cuidado com o profeta velho. E o profeta velho pode ser uma pessoa nova. Presta atenção. O joio vai dizer para você, ó, na boa, nem tudo que aqui fala na igreja eu concordo. Porque assim, eu acho que é uma visão muito religiosa. Abraão teve várias esposas, cara, Salomão teve 1000 mulheres, cara, que isso? Pô, se for assim, vai ter que matar o Velho Testamento todo, cara. Os caras teve 3 esposas. Israel, Isaac teve 4, 2 esposas e 2 concubinas, 12 filhos. Você acha o quê, cara? Então vai todo mundo pro inferno. Esse não é o argumento da serpente. O joio vai dizer para o joio é a serpente. O joio é a serpente. O joildo da tua igreja, a joilda da tua igreja, a joilda que está lá na tua igreja, na minha igreja, eles ficam falando isso para você. Ah, acho que o pastor é muito radical, cara. Isso aí, ó, sabe, Deus, é a interpretação dele. Ele acha que Deus é assim. Eu não. A palavra dele diz isso para mim. A palavra dele diz isso para mim. Os impuros, os efeminados, os feiticeiros, os cães, os idólatras não entrarão na Nova Jerusalém. Paulo diz, não entrarão no reino de Deus. Os que praticam as obras da carne não entrarão, não herdarão. É a Bíblia, Gálatas fala sobre isso. Compreendeu? Não sou eu que estou dando cabo disso não, irmão. Pelo amor de Deus. É a palavra de Deus. Ficarão de fora. Ficarão de fora. Oh, você acha que... Outro dia eu estava fazendo uma reflexão sobre eu estar no reino de Deus. Meu irmão, me deu um medo, me deu uma dor de barriga, me deu uma caganeira. Desculpa falar assim, irmão. Vamos lá. Eu entrei no tão profundo. Eu fiz um exercício, olha bem. Não faz exercício, senão tu vai morrer. Eu fiz esse exercício de eu estar morto, eu deitado na cama. Fiz exercício chamado exercício da morte. Estava lá. De repente me vi no mundo espiritual.
A gente se acha muito bonzinho, irmão. Mas, velho, eu não sei se aquilo foi uma revelação, um acesso, culpabilidade no meu inconsciente. Vou dizer uma coisa pra ti. Voltei pedindo mais 100 anos. Comecei a falar, gente, as minhas obras são trapos de imundícia. Chegou um momento que eu comecei a ver como se fosse o julgamento de Deus sobre a minha vida, e um julgamento justo. Eu não estou falando de julgamento exagerado, não. Sabe, a gente pensa assim, mas já preguei para fulano, eu fiz um ato profético ali, eu já dei uma bolsa de compra para ciclano aqui, eu fiz. Gente, o que você faz tem que ser decorrência da tua salvação. Então não tem muito mérito, é natureza. Entenda? A bondade que você pratica deve ser sua natureza. Mas a maldade que você pratica é contra a sua natureza. Então o que pesa mais não é a bondade decorrente da natureza, mas é a maldade contra a natureza. Se já foste ressuscitado com Cristo, ó, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está. Você entende o problema? Eu prego o evangelho, cara, eu fui salvo para isso. Eu louvar a Deus, fui salvo para isso. Dar uma bolsa de compra, fui salvo para isso. Profetizar, pô, tem que dar glória a Deus que Deus me deu um dom. Eu fui salvo para isso. Agora, eu prostituir, roubar, mentir, enganar, me vingar, é contra a minha natureza. Não extingais o Espírito Santo de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção. Não extingais, se acaso ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus. Não entristeçais. Não feche os ouvidos, como os vossos pais em Meribá. O nosso problema não é o que nós fazemos, querido, é o que a gente deixa de fazer. Aí, meu filho, quando eu comecei a pensar nisso, falei, ai, tá pouco. Tá pouco, meu pai, preciso de mais. Falei, Senhor, eu preciso de mais. Obrigado por jogar na minha cara que eu sou um arrogante. Obrigado por mostrar que eu sou um vacileba, como dizia no quartel. Obrigado por o Senhor me mostrar que eu não estou tão perto assim como eu achava, não. Obrigado por mostrar evidências de que eu preciso melhorar muito. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Tá bom? Amados, está aqui, ó. Você que quer estudar. Misericórdia. Olha, livros teológicos. Eu aprendi muita coisa aqui, viu, gente? Muita coisa aprendi aqui. Nós compramos quase 1000 livros de uma biblioteca de teologia. Estamos vendendo esses livros com até 70% de desconto, gente. Até 70% de desconto. São livros de teologia, mas são livros, alguns deles são bem, como é que diz? Bem acessível à leitura e ao entendimento. Então, depois a gente vai deixar catalogado. Amanhã a gente vai mostrar mais ainda para vocês. Se vocês quiserem, é só pedir para o 21 9910 6828, falar com a Josiane ou com meu Deus, Elisângela. Falar com a Elisângela. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Livros que na livraria, no site, custariam um valor absurdo. Porque são livros que tem livro aqui de 100 e poucos reais, 80 e poucos reais. Mas por eles estarem usados, mas em ótimo estado, podem até com 70% de desconto para você. Tá bom? Nós temos uma loja online, a Palavra Viva, só que a gente está desfazendo, que é da UOL, vamos começar com outra. Só que esse material é um material usado, então a gente está fazendo ele... Oi, pastor, se eu for, faço esse exercício, eu volto. Silvana. Não, mas eu estou falando sério, gente. Eu moro no Rio de Janeiro, todo o Rio. É Cordovil, Zona Norte, trincheira aqui, é guerra. A gente fazendo do outro lado do bairro aquelas incursões e do outro lado o pessoal trocando tiro. Falei, obrigado, senhor, mas tem que fazer. Gente,
Sexta-feira, magos versus profetas. Magos, o que são magos? Não são bruxos, não são feiticeiros. Magos versus profetas. O que é um mago, o que é um profeta? Como ser um profeta de Deus? Como ser um profeta? O que eu preciso? Pastor, mas todo mundo é profeta? Vós sois profetas. Portanto, buscai com zelo. Olha o que Paulo diz. Portanto, buscai com zelo os melhores dons, e eu lhe direi. Olha, gente, isso é maravilhoso, que Paulo não está fechando e encerrando. Ele disse, os dons, buscai com zelo os melhores dons. Então você vai saber como os magos trabalham, os magos negros, os magos da nova era, os magos de agora, e como os profetas deveriam ser. Poucos profetas trabalham nessa esfera. Tá bom? Deus abençoe vocês, graça, paz, prosperidade, seja sobre a vida de vocês, pela família. Curte aí a nossa resenha, se inscreva aí no meu perfil, e lá na TV Palavra Viva, amanhã, meio-dia e meia hora, então é meio-dia e meia, nós estaremos aqui novamente na nossa resenha da tarde, tá bom? Graça, paz, prosperidade a todos vocês, uma excelente semana no Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe.